galera, que prazer estar mais uma vez junto contigo, dessa vez na etapa de revisão para EFON. Você quer ser um futuro oficial da Marinha Mercante, é aqui mesmo o lugar onde você vai passar e vai ter aquela super revisão final para você, tá totalmente lapidado para acabar com essa prova de uma vez por todas. Bom, o foco aqui, nessa sequência de aulinhas que a gente vai ter durante alguns dias, é a parte de eletrodinâmica, eletrostática, que era algo muito pedido pelos alunos para as aulas abertas que você vê aqui no YouTube. Se você já é nosso assinante, também essas aulas estarão disponíveis na plataforma para você, várias outras também que não serão exibidas aqui. E se você ainda não é, o que você está esperando? Olha a barrinha lateral aqui passando e aí você vai ter com isso um cupom de desconto que eu não lembro qual é, com um percentual que também não lembro qual é, mas que eu tenho certeza que está passando aqui embaixo nesse exato momento, ok? Tá, né? Tá, beleza. O maior mico pra falar que vai passar, essa porcaria não passar. Bom, galera, eletrostática, eletrodinâmica, isso inclui potencial elétrico, capacitor, resistor, carga elétrica e várias outras cositas que, assim, na prova da EFON, na verdade, assim, a prova da EFON esse ano, o ano em que eu gravei isso, ou que essa aula está sendo exibida, né? Não sei se tu vai assistir ao vivo ou se vai assistir depois, ela veio grudada com a prova da Escola Naval. Então o pessoal vai fazer a prova da EFON e logo em seguida ela vai fazer a prova da Escola Naval poucas semanas depois. Então é um momento que o pessoal tá com os nervos à flor da pele, tá um pouco estressado e é para isso que essa revisão também tá aqui com o objetivo de te acalmar, te deixar um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais confiante. Claro que eu sei que você está confiante, mas eu quero ter certeza de que tudo foi varrido e tudo foi trabalhado contigo. Beleza? Bom, a primeira questão aqui é uma questão que fala sobre a inserção do dielétrico entre as armaduras de um capacitor. Então a gente sabe que isso geralmente é uma questão de média para fácil, tá? Basta você saber o que acontece quando você insere esse dielétrico. Ele pode ser inserido em toda a região que eu tenho entre as placas do capacitor ou apenas um pedaço dela. E aí, muita atenção que dependendo de como essa inserção for feita, você pode dar origem, você vai tratar esse capacitor antigo, agora com o dielétrico lá dentro, como sendo dois ou mais capacitores que estão em série e ou paralelo, até, dependendo de que maluquice ele fez ali, alguma outra coisa pior. Geralmente é em série ou paralelo. No caso aqui, o que vai acontecer? Vamos ler juntos, tá? Então, a primeira questão aqui que a gente vai fazer hoje, ele fala assim. Na figura a seguir, temos um capacitor de placas paralelas de área A, separadas pela distância D inicialmente. O dielétrico entre as placas é o A e a carga máxima suportada é QA. Para que o capacitor suporte uma carga máxima QB, foi introduzida uma placa de porcelana de constante dielétrica K e espessura D sobre 2. Considerando que seja mantida a diferença de potencial entre as placas, determine a razão entre as cargas QB e QA. Então, ele quer a razão entre as cargas QB e QA, considerando, que a DDP entre as placas foi mantida a mesma. Bom, para fazer isso, como a DDP é a mesma, vamos lembrar da fórmula do Q bumbum, ou Q igual a C vezes U. Você vai perceber por isso que, dada que a DDP é a mesma, a constante nesse caso, e o Q que vai mudar, para ele mudar desse lado, eu tenho que mudar alguma outra coisa desse. E essa alguma outra coisa vai ser a capacitância, já que a DDP permanece a mesma. E aí, como é que eu vou achar essas capacitâncias, tanto numa situação quanto na outra, galera? Vem comigo. Você que assistiu a aula de teoria com a gente, tá? Vou relembrar também aqui, sabe que a capacitância de um capacitor de placas paralelas é dada pelo quê? C igual a ε0 A sobre D. Que diabos é A? Que diabos é D? Que diabos é ε0? Anotem aí, isso aqui é a permissividade absoluta do vácuo, ok? Quando tem somente então A entre as placas. Isso aqui é igual à área das placas que aqui eu estou vendo de frente, né? E como se fosse a visão frontal de uma figura plana. Aquele desenho ali, é como se fosse algo assim. Só que olhando de frente você não vê um plano. Você só vê uma linha reta, que é essa frente aqui do plano, né?
Seria algo mais ou menos assim. Essa fórmula aí, você tem que tomar um cuidado que, embora o capacitor de placas paralelas seja aquele mais cobrado, às vezes ele coloca outros capacitores em prova. E aí essa fórmula não seria mais válida. Tudo bem, meu querido? O D é essa distância de uma placa até a outra. E o A é a área de cada uma das placas. Então, essa área aqui é a mesma em cima e embaixo, ok? E é o que eu vou colocar ali. Beleza. O epsilon zero é algo que ou é dado pela questão, ou você vai usar de forma literal mesmo. Tá legal? Você não precisa saber isso. Porém, quando eu coloco aqui dentro esse dielétrico, esse material de porcelana, só na metade da distância entre eles, é como se eu estivesse reconfigurando o desenho e ficando com um desenho assim, ó. Um capacitor, onde a distância entre as placas é D sobre 2, e dentro dele o dielétrico é o ar, e um capacitor, onde a distância entre as placas é D sobre 2, mas o dielétrico dentro dele é a porcelana. Essa que é a ideia. E aí acaba que os dois juntos vão me dar um CB. O CB seria o C equivalente desse desenhozinho aqui. Mas como que você vai achar o C equivalente disso, seu moço? Você vai ter que pegar, ó, e ver o C de cada pedaço desses, que agora é como se eu tivesse o quê? É como se eu tivesse dois capacitores que tem aqui o quê? Que vão estar associados em série. Mas você lembra como é que é a fórmula da associação série de capacitores? O série do capacitor, galera, é a fórmula do paralelo do resistor. Existe essa troca entre as fórmulas. Como se calcula o REC paralelo, é como calcula o C em série. Como se calcula o REC em série dos resistores, é como calcula o C equivalente em paralelo. Não vai errar, tudo bem? Então aqui você não vai pegar e simplesmente somar os dois. Isso seria o série dos resistores. Você vai fazer produto sobre soma, ou soma dos inversos. Só não pode confundir. Tá, mas beleza. E como que vai ser o valor de cada um que entra aqui? Esse carinha aqui, o que vai acontecer? Ele ainda tem o ar entre as suas placas. A área não mudou. Afinal de contas, eu só mudei o afastamento entre as placas, mas elas são as mesmas. A inserção de um dielétrico aqui, na aula de teoria, a gente vê que passa a agir de tal maneira como se eu de forma que eu possa fingir que eu tenho mais uma placa aqui em que você vai ter que dividir e agir como se tivesse duas coisas associadas, tá bom? Então aqui você vai ter epsilon 0A dividido por D sobre 2, o que no final dá um 2 epsilon 0A sobre D, tá? Isso vai ser, ó, o desse daqui. E o desse daqui vai ser o quê, galera? Aí você vai ter o seguinte, o desse de baixo, você está mudando tanto a distância quanto o dielétrico. E no caso do dielétrico, ele vai alterar a permissividade aqui de um fator K, que depende do material do qual o dielétrico é feito. Esse é o valor tabelado que a questão vai te dar como uma letra K ou vai te dar o valor em si. Então não se estressa. Então, na verdade, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um novo epsilon, nesse caso, que não é o epsilon padrão, não é o epsilon zero. Vou chamar aqui de C2, enquanto aqui é C1. Esse C2 ele vai ser um epsilon A dividido pela distância entre as placas, que é D sobre 2. O 2 sobe e fica 2 epsilon A sobre D. Ué, tá igual ao outro? Não. Ali é epsilon zero. É o do ar. Ali é o epsilon, é o da porcelana. Mas qual é a relação de um com o outro? Esse K que a questão te deu. Esse novo epsilon é K vezes o epsilon zero de quando eu tenho o caso mais básico, que é o ar entre as placas. Então eu poderia já ter chegado aqui direto, falado que o C2 ele é 2K epsilon 0A sobre D, ok? Sempre que você introduzir um dielétrico entre as placas de um capacitor e nada mais mudar, é só pegar a capacitância antiga e multiplicar por esse K no caso dielétrico. Bom, então eu tenho esse C2 aqui embaixo,
sendo então K, 2K, ε0, A sobre D. E aí agora eu tenho que fazer a soma dos inversos ou produto sobre soma. Tá legal, queridos? Então, o que vai ser o C final? Vamos fazer a soma dos inversos, né? 1 sobre CB, inverso desse cara, D sobre 2K, ε0A, inverso desse cara, D, sobre 2 ε0A. Aí fica bem claro que o MC entre eles é o 2K ε0A e só falta o K no segundo termo, que vai subir para o denominador. Vê se você já deu print no que eu fiz até aqui. Deu print, galera? Excelente. Eu vou só apagar aqui, tá? Anota que o CA era ε0A sobre D. Esse é o mais basicão mesmo, não tem como esquecer. E aí, meu querido, o que acontece agora, né? Esse 1 sobre CB, ele vai dar, então, 1 sobre 2K ε0A, que é o denominador comum, e com 1 mais K em cima. Aliás, com D mais KD em cima, né? Falta o D, perdão, tá? O D pode ficar em evidência, né? D que multiplica 1 mais K. Vai ficar D mais KD, KD, tá? E fica então ali em evidência. Invertendo um lado e invertendo também o outro, você vai ter 2K ε0A sobre D que multiplica K mais 1. Então, esse é o CB e o CA tinha dado apenas ε0A sobre D. Então, acabou, né? Ele quer a razão QB sobre QA. Você achar a razão QB sobre QA é a mesma coisa que você pegar, no caso aqui, ó, e falar o quê? Como as DDPs são as mesmas, você vai ter que fazer CB vezes U por CA vezes U, mas o U morreu. Então, você vai ter que QB sobre QA vai dar, no caso, 2K ε0A sobre D que multiplica K mais 1 e aqui ε0A sobre D, tá? Que aí os Ds vão cortar, os ε0A também, ficando 2K sobre K mais 1. Essa questão aqui não é a primeira vez que ela é vista, ela já andou caindo praticamente igual em outras provas. É a questão que eles tiraram de livro, não sei se copiaram, porque é uma questão muito cobrada, muito recorrente mesmo. Talvez não tenha tirado de livro não, assim, do livro que eu tô pensando, mas só uma questão que, tipo assim, vira e mexe cai em prova exatamente assim. Então, uma questão que, tipo, cara, vai entrar no sangue. Você não pode perder uma questão que nem essa aqui. Beleza? Sair da frente aqui para você dar o print mais uma vez. Vamos olhar a letra? Isso aqui deu a letra, pelo menos na prova que eu peguei, corresponde 2K sobre K mais 1A, letra A. Marque então aí. Tá bom? Meus queridos, espero que tenha ficado bem clara essa questão. Volta, revisa se você não entendeu, que ela é bem importante e é um pontapé inicial aqui na nossa revisão. Galera, espero que você tenha acompanhado a gente, tenha gostado dessa aula. Não esquece de dar o seu like, ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito ainda, que se você tá duro não pode comprar o nosso plano, espero que você compre e venha estudar com a gente, mas se não puder, pelo menos você tem uma palhinha aqui do nosso trabalho e pode ajudar isso de alguma maneira, usar isso para te ajudar nos seus estudos finais. Beleza? Então, meu nome é Alexandre, ficamos por aqui. Um forte abraço e valeu, galera! Até mais!